Plástico é Agro. Bem-vindos a mais um episódio cheio de informações sobre a interseção entre o plástico e a agricultura. Hoje vamos adentrar aí no mundo dos polímeros, uma palavrinha meio difícil, pouco usual, mas que são essenciais para muitas das nossas atividades diárias, inclusive na agricultura. Vamos então explorar as suas aplicações e conversar com o Dr. Felipe Ciccarone, um especialista no assunto. Felipe ele é graduado e mestre em Química pela Universidade Estadual de Campinas, aqui a nossa Unicamp, e doutor pela Universidade de Warwick, e atualmente pesquisador sênior em Ciências dos Materiais na Braskem. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Brisca. Obrigado a todos os ouvintes do Plástico Agro. Prazer poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre essa intersecção, né, muito importante entre o que é o plástico, como ele é usado dentro da agricultura e qual que é o futuro do plástico dentro desse segmento tão importante para a nossa economia. Muito bom. Então, para começar, o que exatamente são polímeros e como eles se relacionam com o setor agrícola? O que a gente quer com essa pergunta é meio que uma tradução desse conceito para o homem do campo entender, né? Perfeito, Brisca. Ótima pergunta. Eu acho que muitas vezes a gente vê essa palavra polímero e não consegue, né, entender exatamente o que ela significa. E nada mais o polímero, ele é um material onde ele, do ponto de vista microscópico, né, na verdade do nível atômico até, se a gente for mais além, ele é composto por unidades repetitivas. Né? São unidades que elas vão se repetindo diversas vezes, até que ela forma o que a gente chama de uma macromolécula. Né? Eu sei que eu estou aqui ainda usando palavras um pouquinho difíceis, mas é basicamente um modo mais técnico de dizer que a gente tem uma molécula muito grande, né? Um material muito grande, composto por pequenos fragmentos que se repetem. E esses fragmentos eles são super importantes dentro do que a gente chama do plástico, né? Porque, afinal de contas, o plástico é um tipo de polímero. Dentro dessa família de materiais que são os polímeros, a gente tem alguns deles que são, né, mais comumente conhecidos como plásticos, alguns outros materiais que têm uma característica bem diferente, são mais resistentes, mas a gente também não pode esquecer de que a gente tem polímeros que a gente encontra na natureza. Né? Por exemplo, a celulose é um tipo de polímero, nada mais é do que diversas unidades de açúcares que são repetidas dentro de uma estrutura, uma cadeia bem longa. Então, basicamente, quando a gente fala de polímero, na maioria das vezes a gente está se referindo ao material plástico e, como a gente comentou, tem um papel super importante dentro do agro. A gente está falando dessa intersecção entre o agro e o universo dos plásticos, que é a plasticultura, e dentro desse universo a gente tem aplicações super importantes como o uso de filmes de cobertura, silo-bolsa, ráfias, uma série de materiais que são usados para aumentar a eficiência da produtividade do campo, diminuir o uso de recursos hídricos, diminuir o uso de defensivos. Então, colocando em poucas palavras, basicamente o plástico, né, ou falando do ponto de vista técnico, o polímero, ele está dentro do agro para tornar o agro mais eficiente. Só pegando um gancho aí do que você falou e para trazer para essa realidade do homem do campo aí, né? Você falou em celulose, lembrando para os nossos ouvintes, celulose é madeira, né? Perfeito. Ou seja, o homem do campo já usa muito polímero sem saber que era um polímero, né? Mourões, etc. aí, todos os materiais de madeira que a gente utiliza numa fazenda, então, também são polímeros. Perfeito. Se eu puder trazer mais um outro exemplo, o amido também é um tipo de polímero, né? Então, muitas vezes o homem do campo, ele está usando o polímero para produzir um outro tipo de polímero, muitas vezes sem se atentar a essa questão, né, mais atômica, vamos dizer assim, né, da definição do material. Então, com certeza, os polímeros eles estão em toda parte à nossa volta e são fundamentais para o nosso dia a dia. Muito legal. E quais são, então, né, você já até citou algumas, mas quais são algumas das aplicações mais inovadoras de polímeros na agricultura? Ótimo ponto, Brisca. A gente tende a pensar muito no polímero, né, ou trazendo para um termo mais comum, para o plástico no uso no campo, nos filmes de cobertura. Eu acho que possivelmente é o tipo de aplicação em que o homem do campo é mais percebe-se mais o uso do plástico, né? Mas acho que é legal destacar de que, apesar do uso do plástico ter
começado, né, com esse tipo de aplicação, você usar o filme de cobertura para você ter melhor aproveitamento do recurso no campo, você usar o plástico para o armazenamento, né, que também é super importante, silos e wraps, né, que estão em volta da silagem, que basicamente aumenta essa vida desse material, né, porque você preserva a umidade e cria uma barreira, né, entre o produto orgânico e o ambiente. A gente vê o plástico sendo usado em uma série de outras aplicações que muitas vezes a gente não se atenta ou foge aos nossos olhos, né? Tradicionalmente, então, a gente olhou para o plástico, para essa aplicação em filmes, mas hoje a gente encontra o plástico em uma série de implementos agrícolas, né? Numa série de componentes que o homem do campo utiliza hoje no seu ferramentário, né? Hoje a gente tem, por exemplo, implementos, tratores cada vez mais eficientes e com menor consumo de combustível, graças ao uso de plástico, né? Uma vez que o plástico, muitas vezes, ele pode substituir uma peça metálica. Deixa aquele maquinário mais leve, consome menos combustível. Uma fração do peso do que seria se caso aquele equipamento, aquela peça continuasse sendo de metal, né? Então, historicamente, a gente vê o plástico entrando, né, dentro do agro nesse uso mais voltado para filmes, mais voltados para flexíveis, em alguns pontos mais voltados para o seu uso como material rígido, como eu comentei, para essa substituição. Mas acho que a gente está num momento muito interessante, né, do uso do plástico na agricultura, seja por uma questão de mais adoção, de mais incentivos, né, onde a gente vê o espaço para a inovação, né. E se eu pudesse destacar aqui algumas inovações dentro do campo, né, acho que eu começaria falando sobre o uso de plásticos que podem, ao longo do tempo, liberar componentes ativos, né, defensivos ou nutrientes para o cultivo, né, e aonde o produtor rural ele vai conseguir ter, né, uma entrega mais controlada, mais precisa do seu ativo de interesse na sua produção, né. Esses polímeros a gente acaba referindo a eles como materiais que são de controle, liberação controlada, na verdade, né? Que são inovações que a gente encontra cada vez mais no mercado e que conseguem colocar o patamar de produtividade, né, muito mais elevado, né? A gente também tem algumas aplicações que talvez algumas pessoas já tenham tido contato, que é o uso de materiais biodegradáveis, né? Muitas vezes o produtor rural ele tem uma dificuldade para poder fazer a coleta do seu material, né, no fim da utilização, seja porque esse material está contaminado ou com algum tipo de resíduo orgânico, ou mesmo, né, a própria terra, né, contaminando o material. Então, a gente vê como um espaço de inovação que vem crescendo, não só no contexto do Brasil, mas que já é uma realidade, principalmente nos mercados asiáticos, o uso dos polímeros biodegradáveis, né, que vem para preencher, né, para solucionar um problema muito específico do homem do campo, que é com relação a essa coleta, né, e eventual poluição que o plástico pode causar quando não manipulado corretamente, né. E eu acho que aqui até vale, né, a gente abrir um parênteses e ressaltar, né, a importância do gerenciamento do resíduo plástico, né, que querendo ou não também está conectado com um caminho de inovação dentro do campo, né. Hoje a gente vê cada vez mais inovações indo em direção ao uso de materiais reciclados no campo, né, materiais que a gente pode trabalhar dentro de um conceito de logística reversa, né, que, em outras palavras, a gente conseguir coletar o material plástico que é utilizado, a gente beneficiar ele, né, lavar, limpar, reprocessar esse material e produzir um filme com qualidades equivalentes a esse filme que foi usado na primeira vez, né. E isso é muito interessante porque a gente toca no coração de um conceito que é a economia circular, né, que nada mais é do que um modelo de pensamento e de consumo, onde a gente busca manter o valor de um material no seu máximo, pelo máximo de tempo possível. Então, basicamente, a gente dá novas vidas para esse material plástico através da reciclagem. Então, é um caminho de inovação que também vem ganhando muito espaço e, basicamente,
vai ajudar o produtor rural a ter produções cada vez mais eficientes, com um custo menor, mas principalmente com um impacto ambiental menor. Essa preocupação com o ambiente está muito premente em toda a sociedade. Você tocou num ponto do biodegradável, e a gente sabe que existem várias propostas, várias tecnologias sendo estudadas, sendo desenvolvidas, mas eu queria aproveitar esse seu conhecimento, essa sua especialidade, para tentar explicar um pouquinho entre o biodegradável e o oxidegradável, que acaba, nesses tempos de internet, fake news, etc., trazendo informações que não são muito claras e muitas vezes não são verdadeiras para as pessoas leigas. Por favor. Eu sou grato por esse espaço, Luiz, para a gente poder falar um pouco sobre essas diferenças e, com isso, talvez conseguir explicar para o produtor, né, tornar mais claro a diferença entre o material biodegradável e o óxido biodegradável. A gente tem que pensar quando o material é biodegradável, ele basicamente quer dizer que dentro de um certo período do tempo, esse material ele vai começar a ser consumido, né, pelos micro-organismos encontrados no solo, né, e aí esse material basicamente vai se tornar comida, né, para os micro-organismos naquele ambiente. Né. Eu acabei de definir, né, o polímero aqui como um material com várias unidades repetitivas, né. Durante esse processo de biodegradação, o que vai acontecer é esse material vai encurtando cada vez mais. Né? Vai ser quebrado. Vai ser quebrado, os micro-organismos vão ser capazes de consumir esses fragmentos e, dado uma janela de tempo, esse material vai ser totalmente convertido a gás carbônico, água e biomassa. Agora, quando a gente fala do óxido biodegradável, a gente tem um cenário diferente. A gente está falando de um material que muitas vezes ele é um material que usualmente não seria biodegradável, né? Ou seja, em suas condições normais, esse material não serviria de alimento para os micro-organismos, então os micro-organismos eles não vão ter enzimas, mecanismos adequados para consumir esse material, mas, né, através de um aditivo você consegue promover essa quebra da cadeia, né, da cadeia polimérica, como eu comentei. O desafio aqui, Brice, é o seguinte: esse material ele vai se fragmentar, né, ele vai quebrar em pequenos pedaços até certo ponto. Só que muitas vezes esses fragmentos eles não vão ser absorvidos pelo ambiente, né, eles não vão ser consumidos pelos micro-organismos ali presentes. Né, então, basicamente, o que você está fazendo aqui, né, vamos usar um termo, né, mais simples, está literalmente varrendo o problema para debaixo do tapete. Né, você está quebrando esse material plástico, que seria um macroplástico, né? Ou seja, uma peça grande de plástico, em pequenas pecinhas microscópicas que a gente, né, talvez alguns vão conhecer esse termo, microplástico. Quer dizer, nós estamos transformando um problemão em vários probleminhas. Microproblemas que vão ter o seu dano, vão ter o seu impacto. Então a gente está falando aqui de um tema muito sério, né? Já que esse fragmento pode, né, acarretar alguns impactos ali naquele ambiente em que ele é gerado. Né? Então, eu acho que aproveitar essa oportunidade para capacitar e compartilhar um pouco desse conhecimento com o produtor rural, de que, né, o biodegradável e o óxido biodegradável são materiais diferentes, né, e que ainda existe muitas perguntas, muito desconhecimento acerca de como o óxido biodegradável pode impactar o ambiente. Né? Eu acho que é muito válido fazer essa ressalva, porque como você colocou, né, esse cuidado com o meio ambiente ele é fundamental em diferentes áreas, em todas as áreas do nosso cotidiano, mas eu acho que ela é essencial, né, quando a gente fala do agro, porque é do meio ambiente que o agro gera valor. Né? Então esse cuidado, esse zelo pelo impacto que é gerado, ele é super importante, né? Então é necessário ter muito cuidado quando a gente usa esse tipo de material, usa esse tipo de conceito, porque ele de fato abre espaço para, né, dúvidas, né, para até muitas vezes o mau uso do material. E eu acho que esse espaço aqui, reforçando, é fundamental para a gente abrir esse diálogo e capacitar, né, o usuário final. Perfeito. Bom, a gente vê que
curioso, né, como essa tecnologia que está moldando o futuro da agricultura vai abrindo aí interrogações para a gente, né? Pensando no futuro, você tem, Felipe, alguma previsão sobre as próximas tendências no uso dos polímeros, dos plásticos na agricultura? Acho que o futuro do plástico na agricultura, ele depende simplesmente da criatividade, né, dos pesquisadores trabalhando nesse ramo. E a gente já vê algumas soluções muito, né, curiosas e inventivas sendo testadas e aplicadas em diversos segmentos, né. Acho que se eu pudesse destacar uma, né, que chamou muito minha atenção recentemente, foi o uso de spray para substituir o uso do filme de cobertura, né, o uso do filme mulch. Basicamente é uma solução onde você consegue, né, preparar uma solução de um material polimérico, né, um plástico que vai ser capaz de fazer essa cobertura, né, do solo, mas ao invés de você ter que aplicar esse filme no campo, né, ter que ter todo esse cuidado da aplicação, cuidado da retirada, esse material ele é aplicado através de um spray que passa por cima, assim, da linha de cultivo, né, engatada num implemento agrícola, e basicamente acelera todo o processo de implementação, retirada, tendo o mesmo tipo de benefício do que o filme natural, né, o filme convencional, na verdade, né? Então, muitas vezes a inovação ela vai estar não necessariamente num novo material, mas na forma com que aquele material ele é utilizado, né? Isso chama muito nossa atenção e demonstra que o uso do plástico na agricultura que a gente vivencia hoje é só o começo, né? E a gente ainda tem uma curva de desenvolvimento, né, pela frente que vai permitir novas abordagens, novos desenvolvimentos, né? Eu acho que, independente de como essa curva evoluir, eu acho que a gente já tocou num ponto muito importante, que é a sustentabilidade, né? Então, todo desenvolvimento, toda inovação, ela vai ter como pré-requisito atender um critério de sustentabilidade, né? Seja para tornar a produção mais eficiente, seja para reduzir o uso de insumos, seja para evitar algum tipo de problema ou de incerteza relacionada a um material que hoje é implementado no campo que ainda precisa de esclarecimento. Essa questão da sustentabilidade vai ser central, independente de para onde ou quão rápido essa curva evoluir. Muito bom. Muitas promessas aí no futuro, então. Gostaria de agradecer por nos levar por esses caminhos pouco conhecidos dos polímeros na agricultura. E para os nossos ouvintes, pedir que fiquem ligados para a próxima parte da nossa série, onde exploraremos com mais detalhe o tema dos plásticos agrícolas. Mais uma vez, obrigado, Felipe, pela sua presença aqui. Eu agradeço pelo espaço, Prisca, agradeço os nossos ouvintes e fico aqui ansioso para ver como que a inovação vai tornar o agro cada vez mais sustentável. Obrigado.